Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos prontos para começar o dia meditando na palavra do Senhor. Agradeço você aí que todos os dias está comigo, colaborando com esse trabalho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, comentando aqui no chat. Muito obrigado. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e deixar aí o seu gostei ou o seu não gostei, caso você não aprecie. Vamos juntos, nossas desculpas. Medo. O medo nos paralisa, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O medo é um sistema de defesa necessário em certas circunstâncias que nos impedem de nos fiarmos em situações perigosas, desnecessárias. Mas quando ele cresce demais, quando ele aumenta demais dentro de nós, ele nos paralisa. Veja como que era a cidade de Nínive. Veja como que a inspiração caracteriza ou descreve a cidade de Nínive. Leia comigo Naum capítulo 3. Naum foi um profeta que escreveu, inspirado por Deus, denunciando os pecados justamente de Nínive. Capítulo 3, versículo 1 a 4 diz assim, ó: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o golpe de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que empoeiram a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeças gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra da feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Para você não ter dúvida nenhuma de que esse relato se refere a Nínive, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Naum, dito assim, ó: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, ou Eucosita. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nínive era uma cidade tremendamente má. Aquele povo, quando pegava suas vítimas, eles praticavam toda sorte de ato violento. Talvez o mais terrível é empalar as pessoas vivas. Sabe o que é isso? Pegar uma estaca, colocar na boca e descer de cima para baixo, ou então de baixo para cima. Isso era terrível, aqueles homens eram terríveis. Há registros, por exemplo, arqueológicos e históricos que quando Senaqueribe conquistou Babilônia, ele se vangloriava de que havia enchido Babilônia, as ruas de Babilônia, de todos os cadáveres dos seus habitantes, tanto velhos como moços. E eles andavam por cima dos cadáveres, sangue, morte, violência. Esse povo era um povo que ninguém gostaria de se encontrar por aí, sabe? É um povo que se vangloriava da sua própria maldade. Que coisa terrível, né? Talvez por essa razão Jonas teve medo. O medo o paralisou. Afinal de contas, quem eram esses homens? Eram homens de fato violentos, que tinham um potencial de lhe fazer ou lhe causar dano muito grande. Agora imagina, ele profeta denunciando os pecados daquela cidade. Aqueles homens poderiam facilmente trucidá-lo, poderiam tomá-lo como prisioneiro e começar a torturá-lo. Tudo isso talvez tenha vindo aí na mente e no coração de Jonas, por isso ele temeu. A cidade de Nínive, de fato, era uma cidade magnífica, como diz aqui, né? No capítulo 3, o versículo 4, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. De fato, era uma cidade muito à frente do seu tempo, melhor dizendo, e belamente construída. Aqui os arqueólogos descobriram um palácio construído com 500 metros de altura. Já pensou um palácio de 500 metros de altura, 242 metros de largura, tendo 80 cômodos? Olha só que interessante. E, bom, aquela cidade, aquela região, uma região mais árida, precisa de água, e ele construiu canais para trazer água para a cidade.
e que ficavam, as fontes das águas ficavam a 65 quilômetros de distância, e ele conseguiu trazer essas águas para aquela grande cidade. Eu fico imaginando assim, né? Como que Jonas se sentiu ao ouvir a tremenda ordem de Deus. Aqui eu acho que ele deve ter estremecido por dentro. Vá e pregue a Nínive. Denuncie os pecados dela. Como que será que ele deve ter se sentido, né? Ao se imaginar andando entre as massas populares de Nínive, Jonas deveria ter realmente tremido e possuído pelo temor. Mas como diz aqui a lição, apesar disso, lemos a história de Jonas com o sentimento de reprovação, porque ele deixou que o medo o impedisse de cumprir as instruções divinas. O que não percebemos é o que fazemos o mesmo, ou seja, permitimos que o medo nos controle. E às vezes é assim mesmo que acontece. Eu sempre tenho dito por aí que Deus nos pede para fazer algo difícil. Realmente, nos pede para fazer algo difícil. Porque se fosse para fazer algo fácil, não precisaria ser você, não precisaria ser eu, poderia ser qualquer um. Mas ao deixar que o medo nos controle, ao deixar que o medo nos paralisa ou nos paralise, nós estamos permitindo que os planos de Deus não se cumpram na nossa vida para o nosso próprio prejuízo, para a nossa própria tristeza. Eu falei ontem e vou repetir. Aquele que manda você ir a determinado lugar, a fazer determinada tarefa, por mais que seja difícil, é o Criador do universo. Para ele não há impossíveis. Todas as coisas estão debaixo do estrado dos seus pés, inclusive Satanás e seus demônios. Quando ele fala, ninguém pode impedir. A Bíblia fala assim, agindo eu, quem impedirá? Não é isso? Ele é o Todo-Poderoso. Se ele pede para você, tema sim, não obedecer. Porque se ele pede, ele vai fazer com que você tenha sucesso. Pode vir provações? Claro, as provações fazem parte de nossa realidade. Mas a promessa da presença de Deus é certa. E a presença de Deus é constante. O próprio Jesus diz, quando ele falou, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu e você devemos fazer é entregar esse medo, esse receio nas mãos de Deus, em oração. Senhor, eu tenho medo de pregar para determinada pessoa. Eu tenho receio de bater na casa de determinadas pessoas. Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda a vencer os meus temores, meus receios, para que o Evangelho de fato seja pregado por meio do teu servo aqui. Quando você fizer isso, o céu inteiro conspirará ao seu favor, para que você realmente seja uma pessoa de sucesso na pregação do Evangelho, e ele espera que você ouse avançar pela fé e entregando a sua vida nas mãos dele e avançando junto com ele, ombro a ombro, para cumprir a missão que ele te deu. Ao fazer assim, você encontrará o propósito e o sentido da sua existência. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, para tanto, meu Deus. Somos pecadores, somos fracos, tememos muitas coisas e há muitas razões nesse mundo que nos trazem medo. Por favor, Senhor, nos ajude, fortalecendo a nossa vida e o nosso coração, a fim de não sucumbirmos diante do medo, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu domingo.